Olá, amigos. Eu sou Humberto de Campos e nós estamos começando aqui na internet o webinário Iluminação Pública, Novos Desafios para os Municípios. Eu tenho o prazer de estar aqui no escritório Barbosa e Dias Associados e nós vamos conversar a respeito desse assunto que é tão importante para a cidadania de todas as cidades brasileiras, mas principalmente para os pequenos municípios que hoje encontram alguma dificuldade com uma legislação que trouxe novidades para esses municípios e que eles estão precisando encarar. Nós temos o prazer de compartilhar aqui, nós vamos ter umas pequenas apresentações. Dr. Joelson Dias, advogado, sócio do escritório Barbosa e Dias Advogados Associados, aqui de Brasília, é um ex-ministro substituto do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, mestre em Direito pela Universidade de Harvard e é membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Também temos o prazer de receber o advogado Setembrino Menezes Filho, que além de advogado é engenheiro com mestrado em Engenharia Elétrica, especializado na França, foi professor de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina e exerceu cargos de diretor aqui na SEB, a Companhia Energética de Brasília, foi presidente do metrô aqui de Brasília, vice-presidente do metrô do Rio, prestou consultoria para a Petrobras, para a Eletronorte, para o Ministério do Planejamento, trabalhou na Promon Engenharia, em Engevix, Camargo Corrêa, trabalhou como engenheiro na Eletronorte, na Celesc, a companhia lá de Santa Catarina, e no Ministério da Ciência e Tecnologia. Hoje ele coordena o núcleo de infraestrutura deste escritório Barbosa e Dias Advogados Associados. E teremos também o prazer de receber a doutora Juliana Albuquerque Zorzenon, que é advogada aqui do escritório, formada em Direito pela Universidade do Brasil e em Letras pela Unijales, e que tem se especializado também nesse assunto tão importante. A maneira como nós vamos fazer esse webinário são pequenas palestras. A primeira vai ser do Dr. Joelson, que vai falar a respeito de transferência dos ativos, novas competências dos municípios e a gestão desses ativos pelos municípios. Dr. Joelson, muito prazer em recebê-lo e começando este webinário, já lhe perguntando, os municípios têm novas competências e aí é que o direito entra, aí? Humberto, obrigado pela sua sempre gentil apresentação. Você é um jornalista tão experiente nessa área do setor público, dos servidores públicos, acompanha de perto a importância de um tema como esse. Nós pretendemos, na verdade, discutir com quem nos prestigia com a assistência, um pouco da nossa reflexão, da nossa análise sobre esse importante tema. O escritório tem se dedicado, enfim, à área de infraestrutura, desde a chegada desse nosso verdadeiro talento, Setembrino Menezes, se voltou mais especificamente para o setor elétrico, Setembrino que acompanhou de perto, como servidor público até que foi, e depois consultor de muitas dessas concessionárias, empresas de energia elétrica e no próprio poder público, todos esses modelos do setor elétrico brasileiro, toda essa evolução. E, enfim, de repente, no nosso contato com os clientes, o escritório, enfim, tem um viés de atuação nos tribunais superiores, no direito público, no eleitoral, no nosso contato no dia a dia, principalmente com prefeitos, prefeitas e com, enfim, algumas associações de municípios, nos demos conta de como esse tema, em relação ao setor elétrico, especificamente da iluminação pública, tem causado muita reflexão, muito debate e, para ser sincero, até uma preocupação mesmo de prefeitos, prefeitas, porque de repente o que se viu, o que se constatou é que, apesar de historicamente até se ter como competência dos municípios, por força do que está na Constituição ou nas constituições brasileiras, pelo menos expressamente desde 1946, de que o município tem a competência ali de cuidar dos serviços de interesse local, de repente, por conta de uma resolução normativa da ANEEL,
que expressamente transferiu os ativos que antes eram das distribuidoras para os municípios, justamente para que os municípios pudessem, então, prestar esse serviço público de fundamental relevância, que é um serviço de interesse local, que é o serviço de iluminação pública, é uma preocupação muito razoável dos municípios, dizendo, bom, e agora, onde é que está a nossa qualificação, o nosso preparo, a empresa municipal que vai realizar isso, os servidores qualificados para prestar esse serviço tão relevante, e a preocupação dos municípios também, com os recursos necessários para a gestão e a manutenção desses serviços. Claro que, por conta disso, então, surgiram algumas demandas judiciais, daí o interesse de alguns clientes em relação a evolução dessas demandas judiciais, uma curiosidade também do escritório de resolver aí esse impasse, esse desenlace. Uma matéria do ponto de vista jurídico extremamente interessante. Por quê? Enfim, se formos à Constituição, vamos ali no artigo 30, no inciso 5º, vamos ali no artigo 149-A, no 173, no 175, no 18, há argumentos para se dizer que realmente é dos municípios a competência da prestação dos serviços de iluminação pública. Mas é que a Constituição não fala isso expressamente, ela fala em serviços de interesse local. Então já começa por aí toda uma discussão se interesse local significa também serviço de iluminação pública, e pronto, para os juristas, né, para a academia, para os tribunais, enfim, mais do que material suficiente para muitos anos aí de embate. E é isso que efetivamente tem acontecido, né? Nós pretendemos, isso aqui é uma reunião de trabalho, na verdade, que a gente quis compartilhar aí com essa prestigiada assistência. E aí, claro, discutir alguns aspectos da competência mesmo dos municípios, depois um tema específico mesmo de como é que se dá a gestão, o fornecimento dessa energia elétrica, da iluminação pública, propriamente dito, como é que se dá a gestão desse serviço específico municipal de iluminação pública, até chegarmos aí nos questionamentos jurídicos mais importantes, né, o que tem de mais atual aí nas decisões dos tribunais. Então, essa foi a divisão do trabalho aqui que fizemos entre nós para, enfim, fomentarmos aí alguns pontos que nos pareceram interessantes para que quem nos assiste, depois querendo aprofundar conosco o debate, fica aí sempre para depois assistir com mais tranquilidade em casa essa nossa reflexão e depois as perguntas, as sugestões, as críticas. Mas, como eu dizia, então esse é o roteiro, diríamos assim, né, uma apresentação mais genérica da competência dos municípios, de como se dá esse financiamento, depois como se dá a gestão pelos municípios desses serviços de iluminação pública, até chegarmos nos questionamentos. E como eu dizia, no que diz respeito à competência, a própria discussão se o município tem mesmo a competência de prestar o serviço de iluminação pública ou não, é o que está posto em algumas dessas ações, né? Se isso, com especificidade, serviço público de iluminação pública, está contemplado nessa noção mais ampla de serviço de interesse local. Depois, uma questão da própria gestão, como é que isso é feito? Isso aí é o que entra, na verdade, como um dos desafios que os municípios têm que enfrentar. Ainda que a gente constate que isso realmente é da competência dos municípios, Juliana vai nos mostrar, vai trazer aí uma ação direta de constitucionalidade, mais precisamente a ADC 60, que tramita da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, uma ação declaratória, né, de constitucionalidade, que está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Enfim, como se dá a gestão mesmo desse serviço de iluminação pública. Porque, claro, o município pode prestá-lo propriamente, constituir uma empresa, ele mesmo realizar esse serviço, ou ele pode, enfim, identificar um daqueles formatos tradicionais que todos nós já conhecemos, que diz aí com as associações microrregionais, com os consórcios, enfim, com as parcerias público-privadas, as agências de desenvolvimento metropolitano, enfim, Setembrino vai nos trazer com muito mais especificidade alguns exemplos, enfim, de como se dá essa gestão até então pelos municípios. Mas o que importa é que essa discussão, como eu dizia, se aprofundou ou se mostrou com mais densidade a partir do momento em que a ANEEL, que é a nossa Agência Nacional de Energia Elétrica, baixou uma resolução normativa em 2015,
2010, mais especificamente a Resolução 414, que depois foi modificada pela Resolução 479 em 2012, enfim, impondo lá às distribuidoras, às concessionárias, essa sim sobre a fiscalização e regulação da ANEEL, que passassem os seus ativos, os chamados aí, ativos imobilizados em serviço, para as municipalidades, ou seja, o sistema de iluminação pública. A partir daí, os municípios, então, passam, enfim, tem confirmado mesmo aquilo que a Constituição já lhes impunha, que é gerir, administrar esse serviço e cuidar da manutenção. Ou seja, os postes, os cabos ali, claro, estão das distribuidoras, é assim que elas fazem chegar a energia até o município e depois até os munícipes, mas e aí como é que fica essa questão propriamente dita da manutenção, né? A troca das luminárias, dos braços, dos relés, enfim, de tudo isso para poder se iluminar ali os logradouros públicos, né? As calçadas, as ruas, os parques. Então, essa foi a discussão a partir dessa resolução da ANEEL. Por isso, essas ações judiciais propostas pelos municípios, discutindo se tinham mesmo aí essa competência, e, na verdade, o que temos hoje é o seguinte: a maioria dos municípios brasileiros, enfim, estudos aí apontam que pelo menos 92%, talvez até mais, enfim, já tenham aderido a esse modelo desde 2014, ou antes até, que foi o prazo. Há estudos aí evidenciando que, na verdade, desde a resolução normativa da ANEEL 456 de 2000, que os municípios já tinham encampado esses ativos e já estavam a prestar esse serviço de iluminação pública. Mas, enfim, existiria ou existe aí uns 6%, 7%, 8% dos municípios que ainda estão com essas demandas judiciais discutindo a própria competência para prestar esse serviço de iluminação pública. E a gente até entende se às vezes são pequenos municípios com toda a dificuldade que tem para implementar isso. A Constituição também trouxe uma forma de financiamento desse serviço de iluminação pública, criou ali o que a gente chama hoje de contribuição, a COSIP, no artigo 149-A, a partir da emenda constitucional 39 de 2002, tentando prover aí o município de recursos para a prestação desses serviços. O que se alega nessas ações, que às vezes os municípios intentam, e que estão aí ainda sem definição definitiva do Supremo, do STJ, muitas delas tramitando na Justiça Federal, outras até na Justiça Estadual, é que os municípios não querem gastar aí recursos de áreas tão sensíveis como a da saúde, a da educação, da segurança, para ter que cuidar de iluminação pública, né? Então fica a cargo de cada um, enfim, como vai dispor da COSIP, voltada exclusivamente, como dizia, para esse serviço de iluminação pública, e saber se os recursos ali arrecadados dos munícipes na localidade serão suficientes para esse intento. Enfim, essas são algumas considerações que me pareceram fundamentais, vamos dizer assim, para lançar a pedra fundamental do debate, e Setembrino, que tratará desses aspectos mais específicos aí de como se dá a arrecadação dessa COSIP, de como se dá essa gestão, esse modelo que os municípios têm optado, e Juliana, que depois fala com mais especificidade de cada um desses questionamentos jurídicos, abordarão certamente com muito mais propriedade. Parece tão simples falar de iluminação pública, porque todos nós brasileiros saímos à rua e temos lá as nossas ruas iluminadas, em alguns casos, outros casos não. E por isso é que o Dr. Setembrino Menezes Filho, que trabalhou tanto tempo, digamos assim, na linha de frente como engenheiro e hoje como advogado, pode nos falar a respeito deste fornecimento de energia, esta prestação de serviço, essa obrigação nova dos municípios. Dr. Setembrino, por favor. Boa tarde, Humberto. Eu agradeço a oportunidade de expor alguns aspectos relevantes relacionados à iluminação pública, aos interessados e ao público em geral. Eu gostaria de contextualizar primeiro a iluminação pública dentro do setor elétrico. O modelo do setor elétrico ele foi concebido a partir de 1950, através de concessão de serviços de empresas públicas, na área de geração, de transmissão e distribuição de energia. Entretanto, o serviço de iluminação pública foi sempre prestado pelas distribuidoras. A partir da Constituição de 1988, foi atribuído ao município a responsabilidade por alguns serviços entre os quais se inclui a iluminação pública. E a partir de 2010,
a ANEEL resolveu atribuir diretamente ao município essa responsabilidade, que até então era prestada pelas distribuidoras. É lógico que, ao fazer isso, nós criamos um contexto novo para os municípios. Eles passaram a ter um novo desafio, que é ser responsável pela iluminação pública nas cidades. Diretamente são as prefeituras a responsabilidade. Isso coloca 3 questões. Qual é o modelo de gestão que a prefeitura vai adotar para a prestação desse serviço? O segundo aspecto é em relação ao recurso financeiro. Como será a gestão dos recursos financeiros na prestação desse serviço? E um terceiro aspecto que se coloca, conforme o doutor Joel se expôs, e que a doutora Juliana vai apresentar, são os aspectos da judicialização que tem sido decorrente dessa resolução da ANEEL. Então, em relação à transferência dos ativos para os municípios, não impede que as distribuidoras continuem a prestar esse serviço. Existem situações, como no Distrito Federal, em que é uma empresa concessionária do governo que presta serviços de iluminação pública em Brasília, através de um contrato de fornecimento. No geral, o contrato que se estabelece agora entre as empresas distribuidoras e os municípios é de fornecimento de energia. E, a partir daí, o município se encarrega de fazer a gestão desses ativos que estão sob sua responsabilidade. Isso nos cria, na verdade, uma nova entidade de consumo, que até então, quando a distribuidora fazia a gestão da iluminação pública, nós não tínhamos a figura do município enquanto consumidor. Que com essa transferência ele passa a se apropriar desses ativos, contrata o fornecimento de energia do qual ele é o gestor. E aí surge uma figura, então, do município enquanto consumidor. Isso já é uma coisa nova nos questionamentos contratuais do município com a fornecedora. Do outro lado, da relação dos consumidores que tinham um contrato de fornecimento com as distribuidoras de energia e incluía a prestação de serviço de iluminação pública, quando isso é atribuído ao município, os consumidores passam agora a se reportar ao responsável direto pela prestação de serviço, que é o município. E todas as questões jurídicas que são postas, todas as ações que são implementadas, agora não mais são encaminhadas a distribuidoras, mas as ações são encaminhadas ao município. Então, essa transferência do ativo, na verdade, ela trouxe uma série de questionamentos para os municípios que ensejam respostas que não estão dadas ainda pela não experiência acumulada dos municípios numa área tão específica. Assim é que a gestão ela pode ser prestada diretamente pelos municípios. Ela pode também ser terceirizada. E também tem uma outra modalidade, que são das parcerias públicas privadas. Nesse pouco espaço de tempo que nós estamos convivendo com essa realidade da transferência dos ativos para o município, nós temos todas essas situações colocadas no Brasil. Nós temos situações de municípios que prestam esse serviço diretamente, através de uma estrutura própria, de pessoal, de equipamentos. Nós temos situações de terceirização. Por exemplo, Curitiba e Belém são exemplos de prefeituras que assumiram diretamente essa prestação de serviço. Nós temos também exemplos de terceirização em que são feitas licitações e terceiro prestam o serviço por concessão do município. Nós temos exemplos disso, como Alagoas e propriamente aqui no Distrito Federal. E nós temos uma outra modalidade, que são das parcerias públicas privadas, que aí são para municípios maiores,
porque exige um investimento que isso está superado. Na Bahia não conseguiu viabilizar a licitação, ela foi em Salvador, diretamente não foi possível fazer a licitação, e até o conhecimento que nós temos é que contrata uma prestação de serviço em comum. Todos esses modelos, se a gente analisar e formos perguntar quais são os resultados, nós ainda não podemos afirmar qual é a melhor solução para a iluminação pública, na medida de que essas soluções são muito recentes e nós não temos ainda resultados a comprovar qual seria a melhor solução, a melhor alternativa. E aí nós temos que analisar caso a caso. Isso nos traz um grande desafio, e aí é um desafio amplo, porque cada município ficou atribuído de sua iluminação pública. O sistema elétrico, no todo, ele tem uma gestão compartilhada e regulada pela ANEEL. Quando você dissocia essa prestação de serviço do setor elétrico como um todo, ele fica a necessitar de uma regulação que crie regras que sejam comuns. E isso, hoje, nós não temos. Então, isso já é um grande problema. Existem algumas iniciativas de suspender, inclusive, a transferência desses ativos, considerando a incapacidade do município de fazer a gestão. A outra questão que se coloca aqui é a questão da CONCIP. Foi instituído uma contribuição para vincular os recursos do município à iluminação pública. Isso quer dizer o seguinte: a contribuição de iluminação pública, ela era antes embutida na taxa de fornecimento de energia. Então, cada consumidor tem um contrato com a distribuidora de fornecimento de energia. E, ao pagar a conta de luz, ali está embutido qual será o efeito disso. Se nós vamos ter um efeito de inadimplência ou se nós vamos ter que continuar cobrando na conta de luz. Acontece que o consumidor, ao fazer o contrato de fornecimento de energia elétrica pela distribuidora, ele não se obriga a pagar para a distribuidora a contribuição de iluminação pública. Que já não é mais dela, é do município. Que não é mais dela, é do município. E todos os questionamentos jurídicos decorrentes daí também não são encaminhados para a distribuidora, passam a ser encaminhados para o município. Então, esses são alguns aspectos que nós colocamos aqui e que nos levam a perceber, com os novos desafios na relação dos modelos, como são as tratativas que os municípios vão adotar agora, nesse modelo que ele adote, que cada município vai adotar o mais apropriado, em relação às distribuidoras, em relação às contratações de terceiros e em relação aos próprios consumidores, que eles têm agora que prestar esclarecimentos e da gestão colocada. Em relação à gestão do recurso, nós temos uma dificuldade agora, que é a seguinte: a tarifa de energia elétrica é regulada pela ANEEL. A CONCIP é uma atribuição do município. Anualmente, a tarifa de energia da distribuidora ela é corrigida. Como é que se dará a correção da CONCIP para cobrir os gastos do município em relação ao fornecimento de energia que ela não tem controle? Isso é um desafio. E é uma questão que precisa ser equacionada no conjunto dos agentes. A outra questão é quanto à cobrança da iluminação pública. Se ela continuar sendo feita na conta de luz, e como é que os municípios vão tratar as situações de inadimplência, que até então ele não tinha esse problema. A terceira questão em relação a isso é sobre os investimentos, porque a CONCIP é uma contribuição que previa a operação e manutenção dos ativos. Na medida que o município assume essa atribuição, nós temos uma
necessidade de expansão desse sistema e de novos investimentos. Quais são as fontes de recursos? É verdade que existem fontes de financiamento como o BNDES, a própria Eletrobras tem uma linha de financiamento, mas qual vai ser os recursos que vão estar disponíveis para essa situação de penúria que os municípios já se encontram hoje em relação a isso? E, em conclusão, nós dizemos o seguinte: a iluminação pública ela tem uma associação, uma vinculação muito grande com a área de segurança e com a área de mobilidade. Como é que o município vai associar esses serviços e continuar prestando com qualidade e atendendo de forma adequada as cidades e os consumidores, a população em geral? Então, esses são os grandes desafios que nós entendemos que estão colocados, não só para o município, mas para as distribuidoras e para a regulação do setor elétrico como um todo. Muito obrigado. Na segunda parte desse webinário, nós vamos tentar responder algumas questões que ficaram, e eu estou impressionado com o trabalho de vocês, porque é uma questão aparentemente tão simples, e o doutor Setembrino colocou bem, você tem uma conta de luz e você paga e nem se dá por conta de quanto pagou e por que pagou e como pagou a COSIP. E existem questionamentos. E esses questionamentos se transformaram em questões jurídicas, e é por isso que tem um escritório aqui em Brasília especializado em ajudar as prefeituras. Eu tenho a impressão que boa parte do nosso público deve ser gente interessada em saber como resolver essas questões. Então, são muitas questões. Isso perpassa as prefeituras, perpassa as distribuidoras que têm prestado esses serviços por contratação das prefeituras, e perpassa também os próprios munícipes, cada um de nós. Para saber se o serviço está sendo bem prestado, se está bem iluminado, se não falta uma lâmpada, se não falta ali uma iluminação adequada, para se fazer jus ao que todo mundo paga como COSIP. Questão aparentemente tão simples se transformou numa questão complicada e jurídica. Por isso eu convido a doutora Juliana Zorzanon para nos falar a respeito das ações que, devido a tudo isso, já estão tramitando nos tribunais. Doutora Juliana. Boa tarde, Humberto. Boa tarde, os colegas que estão assistindo a gente. Bom, seguindo a linha de tudo que já foi dito aqui pelo Dr. Joelson, pelo Dr. Setembrino, eu trago agora, então, os questionamentos jurídicos sobre o tema. Aqui eu vou falar sobre 3 pontos específicos. A constitucionalidade da transferência dos ativos, os limites da utilização dos recursos da COSIP e as ações que disputem os pagamentos feitos pelos municípios às distribuidoras quando prestam esse serviço, que é o de iluminação pública, né? Quanto ao primeiro ponto, que é a transferência dos ativos, muito se tem discutido sobre o assunto. Muitos municípios ingressaram com ações questionando se a ANEEL teria competência de, por meio de uma resolução, atribuir obrigações ao ente da federação, né? Como o Dr. Joelson no começo da nossa apresentação disse. Nós realizamos pesquisas nos tribunais de todo o território nacional, tanto na Justiça Comum como na Justiça Federal, e nós identificamos cerca de 400 processos em que se debate de alguma forma a constitucionalidade do artigo 208 da resolução da ANEEL, né? Eu trago, então, aqui alguns exemplos do andamento dessas ações nesses tribunais. No TRF da primeira região, existem decisões monocráticas na 5ª e na 6ª turmas que afirmam a constitucionalidade dessa medida e que mantém, então, a transferência, a obrigação da transferência, né, dos ativos de iluminação para os municípios, né? Já no TRF da terceira região, que é o que possui a maioria dos processos, o posicionamento é contrário. As decisões, às vezes, mesmo reconhecendo a competência do município para prestar o serviço, elas terminam por entender que a medida é inconstitucional. No TRF da 5ª região, tem decisão nos 2 sentidos. Alguns tribunais estaduais têm se considerado competente para julgar essas ações, e daí ainda surgem questão de conflito de competência, né? Em São Paulo, que é onde tramita o maior número dessas ações, ficou consolidado o entendimento pela competência do TJ para julgar.
Toda essa questão também já foi levada para o Supremo e para o STJ, mas por conta de questões processuais relacionadas a recurso especial, recurso extraordinário, então até hoje o mérito ainda não foi julgado, né? Nesse contexto, é grande a sensação de insegurança jurídica com relação ao tema, né? Então, levando em consideração esse problema, a Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica ajuizou a ADC 60 no Supremo. O Dr. Joás colocou no começo da apresentação isso, também. Acho importante até, Juliana, se você me permite, citar justamente que esses seus apontamentos, esse seu registro, vem do importante trabalho do Escritório de Advocacia Rolim Viotti Leite Campos, que patrocina os interesses da Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica nessa ADC 60 que tramita no Supremo, né? Acho que a importância da advocacia, de fazer um trabalho quase de garimpagem, né? Que foi esse trabalho do Escritório Rolim Viotti Leite Campos, em Belo Horizonte, para que nos propicie aí com esse apurado levantamento, para mostrar que uma questão realmente está controversa, né? É controversa nos tribunais. Exatamente, eu ia falar bem dessa ADC, né? Todas essas informações também constam dessa ADC para também mostrar a importância do tema, né? E quão grande é o impacto para os municípios, né? Então, essa DC 60 no Supremo, que está aí tentando buscar pacificar o entendimento do Poder Judiciário sobre essa norma da ANEEL. Essa ação foi proposta recentemente, em 16 de novembro agora. Claro que por ser tão recente, a gente ainda não tem decisão nessa ADC, né? Já com relação ao segundo ponto, que eu falei que a gente ia conversar aqui, que é sobre a COSIP, né? É uma questão controversa também. Bom, a constitucionalidade da instituição da COSIP já foi decidida no Supremo, no RE 573675. E isso já não tem discussão, né? A COSIP está aí e é com ela que o custeio da iluminação pública é feito, né? Só que quanto ao alcance dos recursos dessa contribuição, ainda surgem dúvidas quanto à possibilidade de utilizar esses recursos em despesas com melhoramento e expansão da rede. Tanto que esse tema teve repercussão geral reconhecida no STF, por meio do RE 666404, de relatoria do ministro Marco Aurélio. O tema é o 69610. Esse processo está concluído com o relator desde 22 de outubro de 2014, mas já tem uma decisão favorável do MP pela possibilidade de usar o recurso no melhoramento e expansão da rede, e não apenas nas despesas com a instalação e a manutenção do serviço. Sim, diante da dificuldade de saber quais os tipos de serviços relacionados à iluminação pública que podem ser custeados pela COSIP, os municípios têm feito consultas para os tribunais de conta dos estados. Isso já foi feito pelo município de Campo Mourão, no Paraná, em Poços de Caldas, em Minas. Em Minas, o tribunal considerou ilegal a utilização dos recursos da COSIP para custear as despesas com decoração natalina, para citar um exemplo de serviço que então, o tribunal tem reconhecido como não cabível, né? Já no Tribunal de Contas do Paraná, se decidiu ser possível o pagamento do salário da equipe de eletricistas com o recurso da COSIP, né? Então, assim, o que a gente espera é que o Supremo analise a questão, decidindo mais especificamente quais são os tipos de serviços que podem ser custeados com esse recurso, né? Mas essa controvérsia, doutora Juliana, ela é decorrente da própria concepção da COSIP, que quando ela foi criada, ela foi atribuída uma finalidade específica de custear a iluminação pública, que era um serviço prestado no âmbito das distribuidoras. Agora, com essa nova realidade, nós temos um outro desafio, que não é apenas o custeio do serviço de manutenção para a distribuidora. E como é que isso vai se dar no âmbito do município? A vinculação dos recursos para iluminação pública
também tinha uma finalidade de que não se confundir esses recursos com outras atividades do município. Mas essa questão ela precisa realmente ser repensada, não só no âmbito do judiciário, mas no âmbito da própria prestação de serviço, que se vincula a outras atividades como segurança e mobilidade urbana. Sim. Uma outra questão também, que tem sido levada ao judiciário, ainda dentro da iluminação pública, é dos pagamentos que os municípios fazem às distribuidoras a título de iluminação pública, né? A mais recente diz respeito a uma taxa administrativa que o município paga às distribuidoras para que elas arrecadem a COSIP, que, como já foi dito, é cobrada na conta de energia elétrica, né? Essa taxa administrativa, indicada pelas concessionárias em alguns casos, tem se tornado arbitrária, porque os critérios para estabelecer os percentuais não são muito claros, principalmente quando a cobrança é realizada por meio da estimativa de consumo dos pontos de iluminação. Em muitos casos, os municípios nem sabem ao certo quantos são os pontos de iluminação, se todos eles funcionam, se todos eles estão em uso, então aí tem essa questão também. Muitos municípios têm ingressado, então, com ações que discutem o cálculo dessa taxa que eles têm que pagar às distribuidoras para arrecadar a COSIP, né? Aqui eu cito um exemplo da 12ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro. Naquele caso, a Justiça manteve o direito da cobrança da taxa administrativa que estava sendo pago para a Light. O percentual, nesse caso específico, foi de 2,5% sobre o total arrecadado da contribuição. Um outro exemplo é da Prefeitura de Cuiabá. O percentual do repasse da taxa da COSIP, repassado pela Prefeitura para a Energisa, era de 4%, e após uma renegociação, esse percentual caiu para 1%. Só que nesse caso aqui de Cuiabá, não precisou de uma ação judicial para resolver. Aqui a redução foi negociada mesmo entre a Prefeitura e a empresa. Uma outra questão ainda interessante dentro dos pagamentos feitos pelas concessionárias, pelos municípios às concessionárias, é o horário de verão. Alguns desses entes têm ingressado com ações para discutir se estão pagando por horas a mais de iluminação pública do que o que eles realmente necessitam quando tem a mudança do horário de verão. Alguns municípios alegam que pagam por 12 horas de serviço, mas só necessitam de aproximadamente 11. E então aí os municípios têm entrado com ação para ver se consegue restituir os valores que eles pagam a mais, né? Essa questão é bem técnica e nos casos que a gente encontrou, sempre tem a necessidade de perícia para a solução, né? E o que torna o processo mais demorado. Nós vamos deixar no site, eu acredito aqui na página do escritório, um material com os dados dessas ações que eu citei aqui, que o Dr. Joelson citou também, que são questões bem interessantes e que impactam muito no tema, né? Bom, essas são algumas das questões que tramitam no judiciário. A gente selecionou as mais interessantes, as mais controversas, e ampliando ainda a discussão, eu acredito que seja importante destacar 2 processos que tramitam no Congresso sobre o assunto. O primeiro projeto é um projeto de lei do Senado, número 795, de 2015, de autoria da senadora Marta Suplicy. Esse projeto determina o compartilhamento de postes pelas prestadoras de serviço público com os municípios. Ele define os circuitos de iluminação pública como uma parte integrante do sistema de distribuição e institui diretrizes para o serviço de iluminação pública, que é bem a questão que o Dr. Setembrino colocou de precisar de regulação, de precisar de mais normas para um norte, né, doutor? Sobre o tema. O segundo projeto é um decreto legislativo número 85 de 2015, esse tramita na Câmara, de iniciativa do deputado federal Nelson Marqueselli.
Já esse projeto, ele pretende sustar os artigos 13 da Resolução 479/2012 e os artigos 21 e 218 da Resolução Normativa 414 da ANEEL, que é justamente o que repassou os ativos de iluminação pública das distribuidoras para os municípios, né? Então, se esse projeto, que também está na Câmara, for aprovado, a possibilidade de uma grande mudança, de novo, é bem grande, né? Enfim, o que se pode notar, quando a gente faz a análise da questão, é que tem muita coisa em discussão ainda, e que é um tema muito importante. O maior desafio, nesse sentido de ações e nova legislação, é não deixar que esses impasses no judiciário, que agora se ampliaram para o legislativo também, que esses impasses interfiram na boa prestação do serviço de iluminação pública, que é um serviço que é tão essencial para a população, né? Muito obrigado, doutora Juliana. E nós vamos entrar agora neste webinário num momento de interação com o nosso telespectador e o nosso internauta, que naturalmente está nos acompanhando, e esse trabalho é feito pela internet. Agora, eu estou impressionado, eu não imaginava que uma questão aparentemente tão simples para quem é leigo, eu sou apenas jornalista, não estou envolvido nisso, pudesse criar tanto problema jurídico, né? Então, neste momento, eu quero fazer aqui, aproveitar a participação do nosso telespectador, do nosso internauta, para ver se a gente consegue, durante este período aqui, responder alguma coisa. Se não for possível responder, eu gostaria de perguntar ao Dr. Joelson se nós podemos prometer que isso pode ser respondido num outro momento pela própria página. E a outra pergunta que eu quero fazer é, este trabalho que vocês apresentaram aqui, ele está todo escrito. Quer dizer, estas dúvidas que eu imagino, principalmente funcionários, prefeitos, quem for do departamento jurídico das prefeituras deve ter essas dúvidas. Vai ser possível publicar esse pequeno trabalho também para que as pessoas tenham noção dos tipos mais comuns de dúvida? Então a gente promete, estou prometendo em nome de Barbosa e Dias Associados, que a gente deixa o material escrito para que, se você tiver alguma dúvida, possa consultar o escritório. O primeiro internauta a nos fazer a pergunta foi o Apolos Costa Neto. Por que esse tema e essas parcerias vêm sendo tão judicializadas? Quem responde? Eu acho que, assim, só uma primeira observação, Humberto. Esse tema é justamente isso que mais nos motivou a isso que eu chamo uma reunião de trabalho hoje à tarde, tendo você como âncora. Isso vai muito além dos municípios, vai muito além dos servidores, vai muito além das empresas. O que a gente chegou aqui como conclusão é que isso interessa diretamente a cada um de nós, cidadão, cidadã, quem vota, o contribuinte, né, que paga, enfim, inclusive a COSIP. É isso que, na verdade, tem despertado mais interesse, né? Saber de quem cobrar uma boa prestação de serviço, como a doutora Juliana pontuou muito bem. E aí, claro, que, enfim, nós nem estamos nessas demandas ainda em que os próprios cidadãos, os contribuintes estão a reclamar dos municípios uma melhor prestação desse serviço na perspectiva ali do jurisdicionário, né, do contribuinte. Nós ainda estamos numa fase que as próprias distribuidoras querem um pouco mais de segurança jurídica. Isso ficou muito claro, essa resposta ao, me permito o nome, Apolos. A doutora Juliana mostrou muito bem isso, né? Em definição aí dos contratos das empresas com os municípios, talvez até pela celeridade com que todos tiveram ali que absorver a gestão e manutenção desses ativos, e depois algumas questões contratuais que, claro, como qualquer relação jurídica, acaba surgindo mesmo no curso desses contratos. E essa pergunta é importante, enfim, eu tinha até anotado aqui na intervenção de Setembrino, justamente para dizer isso. Imagina o que não concluiremos, já são 4 anos, enfim, para a maioria dos municípios que assumiram esse prazo a partir de 2014, quando esses contratos forem auditados, né? E a gente saber ali
quantos postes efetivamente estava acesa a lâmpada ou não estava, a questão do horário de verão, se teve uma hora a mais ou uma hora a menos ali de fornecimento de energia, onde deu problema, onde não deu, está se cobrando por ponto, tudo isso muito bem monitorado, essa conta que tem chegado para o município, ou se está cobrando por média, enfim, eu acho que tem muitas questões aí, ainda bem interessantes para se refletir. Eu até fiquei curioso e gostaria de complementar a pergunta do Apolos, não sei se o doutor Setembrino pode nos responder, mas teria havido alguma precipitação do legislador quando criou leis que geram esse nível de insegurança, ou isso é normal no país? Eu vou aproveitar aqui a pergunta do Apolos e a sua complementação para esclarecer uma circunstância própria do setor elétrico que sempre foi regulado. Tem um modelo de regulação a partir desde 1950 e que teve uma reformulação a partir de 2004, entendeu? Mas esse processo de privatização que é decorrente de políticas governamentais, não tem acompanhado uma regulação que corresponda a todo esse processo na mesma velocidade. Por exemplo, não é uma falta de normalização. Quando você faz a transferência dos ativos da iluminação pública para os municípios, e era um serviço regulado, ele passou a deixar de ser regulado no âmbito do setor elétrico, e isso naturalmente que cria controvérsias diante das diferenças de interesses que se colocam. Até porque, quando a doutora Juliana falava das tarifas que são cobradas pelas distribuidoras, elas não são uniformes, porque as distribuidoras elas atuam em regiões diferentes, e elas são particulares, elas são privadas. Então, cada uma tem interesses diferentes. Então, eu diria ao Apolos, e respondendo à questão, que a regulação, essa judicialização, ela decorre em parte de que a normatização e a regulação, ela não tem sido suficientemente adequada para resolver os conflitos que existem no setor. E nem é uniforme, né? Bom, o Júlio Belin pergunta aqui, o modelo de cobrança de conta de iluminação pública à parte, direto ao cidadão, como no caso de uma taxa de lixo em alguns municípios, é justa? Júlio, na verdade, a cobrança da prestação de serviço é justa. A forma da cobrança que você coloca é discutível. Porque quando você pensa na taxa de lixo, você tem uma cobrança que está estabelecida de forma própria, específica para aquela questão. Quando você tem a contribuição de iluminação pública, você cobra do coletivo, como um todo. Então, aqui, e para um assunto, para uma questão específica, na taxa de lixo você não tem nenhum fornecimento anterior para justificar essa prestação de serviço. Aqui não, aqui você tem a geração, a transmissão, a distribuição de energia, e quando ela chega na iluminação pública, ela na verdade é uma extensão da distribuição. Daí a dificuldade, né, de se fazer uma cobrança de forma destacada. A contribuição, ela faz parte, né, doutor, do contexto do fornecimento elétrico. Seria isso que não gerou ainda uma segurança jurídica ideal? Isso. Agora, existe um questionamento colocado aqui pelos tribunais, se é pertinente você cobrar do consumidor, na conta de luz, a contribuição de iluminação pública. Porque o contrato do consumidor com a distribuidora é para fornecimento de energia para a casa dele. Sim. Por isso talvez fosse não mais justo, mas fosse mais seguro que essa cobrança fosse feita no IPTU mesmo, né, junto com o talão de IPTU e não com mas o problema todo é que não dá para destacar o serviço de iluminação pública do serviço que é prestado de energia elétrica, né? Então, aí tem acho que por isso mesmo que eles vêm cobrando a maior quantidade de municípios vem cobrando na conta de energia elétrica e não no IPTU, né? Isso, na verdade, Humberto, daria um outro webinar
daria uma outra reflexão, que é discutir a própria natureza do tributo, né? Sim. Seria aqui diferenciar a taxa de lixo ali, como o Setembrino disse, com muita propriedade específica ali para uma determinada atividade, da contribuição, né, para o custeio aí do serviço de iluminação pública. Enfim, é uma outra questão jurídica também que já foi objeto de discussão. O Supremo já, enfim, reconheceu a constitucionalidade desse artigo 149, eu tenho até anotado aqui em algum lugar isso, exatamente num processo da relatoria do ministro Lewandowski, com repercussão geral, garantindo aos municípios, então, a arrecadação desse recurso. Mas realmente tem toda uma discussão aí sobre a natureza aí desse tributo. Teremos que montar outro webinário para tratar dessas questões. Eu tenho aqui também uma pergunta do Valmor Fernando, um pouco mais elaborada, vamos ver se eu consigo ler direitinho. O modelo de parcerias que é possível ver em algumas cidades, da empresa implantar o sistema novo, econômico, pagar sem investimento novo e apenas com a manutenção do pagamento da conta de luz, é um modelo que pode ser implementado no Brasil? Eu não sei se eu vejo alguma diferença aqui ou não. Você poderia repetir essa pergunta, por favor? O modelo de parceria que é possível ver em algumas cidades, imagino que o Valmor tenha visto, da empresa implantar o sistema novo, um sistema econômico, é possível pagar sem investimento novo e apenas com a manutenção do pagamento da conta de luz? Olha, aí nós temos que analisar caso a caso, porque cada situação é uma situação. Depende da eficiência da prestação de serviço, depende da situação dos ativos que estão colocados, depende do processo de modernização que está em curso, porque quando você... Depende do número de munícipes também, quanto é que o município efetivamente conseguir arrecadar. Entendeu? Então, realmente não é possível afirmar. Agora, o que é possível dizer é que quando você terceiriza, você facilita enormemente as atribuições do município, porque você contrata uma empresa com especialização para a prestação daquele serviço, tirando essa atribuição da responsabilidade do município. Quer dizer, da responsabilidade não, porque em qualquer situação a responsabilidade pela prestação do serviço é do município. Aí também, só um minutinho, pode uma saída para conseguir modernizar o sistema sem aumentar a carga do contribuinte, seria então os consórcios para os municípios menores, como o Dr. Joelson pontuou. Os municípios menores às vezes não têm condições, né? Aí se juntam em consórcios municipais e aí ainda não tem nenhum implementado, assim, de iluminação pública especificamente, né? Para a gente saber qual o impacto. Mas seria também uma possibilidade de conseguir melhorar o serviço sem onerar tanto o consumidor, né? Eu queria perguntar, vocês todos são advogados, se o Supremo conseguir pacificar a questão, facilita muito? Ou será que com essa ADC que tem lá no ADC, né? Isso. Que teve o Supremo, ainda não resolve o problema inteiro? O que está posto para o Supremo decidir, na verdade, é só se a ANEEL poderia ou não ter dito às distribuidoras para repassar esses ativos para os municípios. É só isso. Porque muitos municípios, alguns municípios pequenos, principalmente, que viu um impacto de onde é que eu agora arrumo recurso para isso, mesmo tendo garantido pela Constituição que eu posso cobrar a COSIP. E o julgado ao qual me referi antes, que o Supremo conheceu a repercussão geral desse tema, a constitucionalidade, é o recurso extraordinário 573-675. É só isso que o Supremo, então, decide nessa ADC. Todas essas outras questões, do alcance da COSIP, a finalidade, para que se pode gastar essa COSIP, se será ou não suficiente essa arrecadação para o custeio efetivo desse serviço, enfim, essa gama de questões e as próprias relações, a própria relação contratual do município com a empresa, tudo isso não será objeto de decisão pelo Supremo. Então, assim, e o que a gente tem que ter claro, e foi o que eu disse antes, tem um número bem expressivo de municípios que, enfim, já não judicializaram a questão, ou se judicializaram, já resolveram, né? Efetivamente já prestam esse serviço aí, independentemente de qualquer questionamento judicial. É apenas um número menor aí de municípios que mantêm aí essas ações em tramitação, como a doutora Juliana já nos explicou com bastante propriedade.
Mais um internauta, o Paulo Ferreira, pergunta: há alguma forma do município pressionar pela melhoria da iluminação pública nas estradas principais? Aí acho que foge do assunto ou não, doutor Setembrino, o senhor que é um especialista na questão? Não, porque aí foge do assunto porque nas estradas já não é mais uma atribuição. A atribuição do município é no âmbito do território, né? do seu território, entendeu? E aí já foge para uma questão da área federal, que seria pelas empresas de transmissão nas áreas fora das cidades ou pelas empresas de distribuição nos períodos urbanos. Eu imagino que nesse caso também haja a questão das concessionárias de estradas que podem iluminar ou não, e aí é uma questão meio de... Isso é verdade, isso é uma possibilidade. O que só reforça isso, que principalmente o doutor Setembrino enfatizou bastante, a necessidade de uma uniformização, papel fundamental do Congresso Nacional, enfim, na identificação de algumas questões que talvez possam ser uniformizadas no que diz respeito. Claro, a competência sempre será do município, específica ali, mas eventualmente alguma questão poderá ser uniformizada. E, independentemente da legislação, independentemente da uniformização, uma ação concertada dos diferentes poderes, das diferentes esferas da federação e juntamente com as empresas para se encontrar uma saída para essas questões que ainda não apresentam ali uma uniformização, mas de maneira que se possa, como a doutora Juliana inclusive já evidenciou em alguns casos, pela negociação, pela mediação, enfim, pela programação, um projeto mesmo, né, de um serviço público de melhor qualidade. Me parece, pelo que a gente pôde ouvir aqui, pelo que a gente pôde bater papo com os internautas, que a parceria é o melhor dos mundos neste momento. Aí eu faço uma pergunta: o que é que um prefeito, o que é que uma Câmara Municipal, o que é que um secretário que tenha que se preocupar com isso precisa saber sobre esse assunto para começar a buscar, no caso, se é que vocês concordarem comigo que as parcerias são o melhor dos mundos, para começar a buscar essas parcerias? Eu diria que nem sempre as parcerias elas podem ser parcerias públicas, privadas, parcerias públicas ou parcerias de privados. Nem sempre as parcerias elas correspondem à melhor solução para a realidade do município. Mas em sendo, por exemplo, as parcerias públicas e privadas para os municípios grandes, criam a facilidade porque você pode fazer uma concessão desses serviços por um prazo muito maior, até 35 anos. E você também se habilita a financiamentos como o do BNDES, que tem linha própria de financiamento para essas parcerias públicas e privadas. Então, esse é um grande instrumento, mais aplicável, como eu disse, aos grandes municípios. Só lembrando para os interessados que isso está regulamentado pela Lei 11.079 de 2004 e exige investimentos de mais de 20 milhões de reais. Por isso, Setembrino faz essa referência aos grandes municípios. Muito bem, nós estamos chegando praticamente a 1 hora de trabalho aqui. Eu acho que ela é suficiente para esse nosso primeiro encontro. O Dr. Joelson já nos adiantou que gostaria de fazer novos webinários para que o escritório consiga demonstrar a necessidade de ter uma boa assessoria jurídica. Qual é a promessa que se pode fazer, Dr. Joelson? O que se deixa para, principalmente, eu imagino, nesse nosso caso aqui, para as prefeituras que precisam tanto desse serviço? É isso, o que a gente se propôs a realizar com esse evento foi mais do que qualquer coisa, um exercício, uma atividade acadêmica mesmo. Trazer aqui algumas das questões, a premência do tempo não nos permite, nem era esse o objetivo mesmo, ainda que tempo tivéssemos, trazer aí todas as questões, mas trazer algumas das questões principais, diferentes vertentes, diferentes perspectivas, enfim, para que muitos aí dessa privilegiada assistência talvez possam nos ajudar nessa reflexão, possam nos ajudar nessa análise de como criar ou melhorar esse modelo que diz com a prestação desse relevante serviço pelos municípios, que é a iluminação pública. Então, o propósito aqui é condensar algumas ideias,
escritório tem se preocupado em publicar alguns artigos acadêmicos, porque tem, enfim, um convite, na verdade, para expansão dessa reflexão, dessa análise desses importantes temas que constatamos que, enfim, ainda tem muita polêmica, muita questão que ainda não foi decidida em definitivo pelos tribunais, e é claro, mais do que qualquer outra coisa, a nossa curiosidade como advogado, mas antes de qualquer outra coisa também como cidadã, saber de que maneira essas questões serão aí resolvidas pelos tribunais, que a gente alcance aí uma maior segurança jurídica, com isso uma melhor prestação dos serviços, fazendo valer aí, fazendo jus então aos tributos, a contribuição que todos nós, a COSIB mais especificamente, pagamos justamente para que esses serviços não só sejam prestados, mas sejam prestados de maneira adequada e com qualidade. Doutor Setembrino, qual seria o seu recado para um prefeito neste momento? Eu seria, primeiro, ter um diagnóstico claro da situação do município, porque isso não é uma coisa óbvia na medida que esses ativos foram transferidos no estado que se encontravam a partir de estudos da distribuidora. Então, a maioria dos municípios não tem ainda um diagnóstico preciso da situação efetiva desses ativos e depois um planejamento adequado de como fazer a gestão desses ativos, ou seja, definir um modelo de gestão mais apropriado à sua realidade. E, a partir daí, garantir os recursos que contemple as expansões do município e seja suficiente para acompanhar a evolução das tarifas das distribuidoras. Doutora Juliana, qual é a promessa? Continuar pesquisando o que está acontecendo? Pesquisando, acompanhando principalmente, acompanhando as decisões do Judiciário, acompanhando os projetos de lei que tramitam no Congresso, e a dica é ficar de olho no que está acontecendo e no que vai acontecer também, assim a gente pode ficar um passo à frente. Em nome de Barbosa e Dias Associados, mais alguma coisa, doutor Gelson? Não, só agradecer o seu sempre eficiente trabalho como timoneiro aí dessa nossa reflexão no dia de hoje. É bom sempre ter alguém curioso que não é do ramo, porque aí a gente consegue colocar algumas questões que não são as mais naturais. Doutora Juliana? Quero convidar todo mundo para acessar a nossa página, Barbosa e Dias, no Facebook, curtir, e lá a gente coloca notícias diárias, não só aqui do nosso núcleo de infraestrutura, mas também dos outros núcleos do escritório, e então se o pessoal quiser ficar atento a outras questões, além do nosso núcleo de infraestrutura, então que curta a página. E quem se interessou, eu quero deixar aqui a promessa que o Dr. Joelson nos fez, que a doutora Juliana está nos fazendo agora, de que você pode acompanhar pela página, e este material deste webinário vai estar lá para que você possa ter acesso a todas as legislações, está tudo escrito lá, tudo bonitinho, para que todo mundo possa ter acesso e, se necessário, venha consultar Barbosa e Dias, advogados associados. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.